Daimler, Mercedes, Benz. Que esses termos têm a ver com carros é claro, mas o que exatamente significa? E, mais importante, como eles chegaram a fazer os milhares de dólares que têm hoje? Para descobrir isso, precisamos viajar de volta no tempo, até o século XIX. Os pioneiros da fabricação de automóveis naquela época eram Gottlieb Daimler e Karl Benz. Embora os dois homens alemães nunca se conhecessem pessoalmente, ironicamente, ambos desenvolveram os primeiros motores do mundo no mesmo ano. No entanto, não foi até muitas décadas depois que o Daimler-Benz se tornou uma coisa, e foi uma mergulhada que nem Gottlieb nem Karl celebraram. Quer saber como o maior automóvel do mundo se tornou o que é hoje? Então, fique atento a assistir. Um pequeno spoiler. Você pode ficar surpreso ao ouvir que os detenentes de campos de concentração e trabalhadores forçados, infelizmente, tinham algo a ver com o sucesso massivo da empresa. Quando falamos de Daimler-Benz, dois nomes precisam ser trazidos, Gottlieb Daimler e Karl Benz. Nos fotógrafos negros e brancos, esses dois homens com cabelo branco parecem irmãos em espírito, mas, na realidade, eles nunca se conheceram pessoalmente. Ainda assim, eles são ironicamente unidos pelo fato de que ambos inauguraram a era da mobilidade automotiva individual em 1886. Por um lado, havia a patente de carro automotivo de Benz feito em Mannheim, e, por outro lado, havia o carro automotivo da Daimler de Stuttgart. Isso fez o fato de que eles nunca se conheceram, ainda mais notavelmente, porque a invenção que os colocaram nos livros históricos poderiam ter facilmente os unidos, já que suas casas em Stuttgart e Mannheim estavam a menos de 100 milhas de distância. Mas, afinal, isso não aconteceu. E enquanto Benz aplicava uma patente para seu carro automotivo de 3 rodas, a Daimler finalizou com orgulho o primeiro carro automotivo de 4 rodas do mundo. Ambos os desenvolvimentos foram impressionantes, mas, enquanto suas invenções eram impressionantes, levariam vários anos antes de encontrarem sucesso comercial. Os primeiros anos do século XX estavam cheios de novos desenvolvimentos tecnológicos, e, em 1900, Emil Jelinek pediu a Daimler Motor e Gesellschaft para desenvolver um novo tipo de carro. O carro tinha que ser lento, lindo e rápido. Em outras palavras, inovador. Jelinek era um nome importante. Naquela época, ele era o maior vendedor de automóveis da Daimler, e ele tinha contatos em toda a escala superior da sociedade. A DMG sabia que eles não podiam morrer, E então, Wilhelm Maybach foi enviado para o trabalho. Considerando que Jelinek queria que o carro fosse rápido e lento, Maybach decidiu desenhar um carro de corrida para ele. Jelinek tinha o hábito de entrar em corridas de carros sob o pseudônimo Mercedes, que também era o nome de sua filha. Então, quando a DMG invejou o seu primeiro carro inovador para ele, Jelinek o chamou de Mercedes 35 PS. Esse foi o primeiro uso do nome Mercedes em um carro. Jelinek usou o Mercedes 35 PS para a corrida, e foi um sucesso. O carro criou novos padrões em toda a indústria automobilística. E, em 1902, a DMG registrou o nome Mercedes como um marcador. A marca Mercedes nasceu. Agora que temos todos esses nomes diferentes fora do caminho, vamos para a próxima parte, Daimler-Benz. O Daimler-Benz foi criado em 1926 pela imersão dos dois maiores fabricantes automotivos do mundo, Daimler Motor e Gesellschaft e Benz C. Foi um evento que nem o Benz nem o Daimler celebraram. Mas a razão por que pode não ser o que você imaginou. Você vê, em 1926, Karl Benz já estava nos anos 80, e ele tinha se aposentado do negócio operacional. E Gottlieb Daimler? Ele já morreu em 1900, à idade de 65. Em outras palavras, celebrar a imersão juntos foi literalmente impossível. No entanto, considerando o fato de que os bancos pressionaram as duas empresas para mergulhar devido à situação terrível que o mundo estava em, é seguro dizer que os dois inovadores não têm sido tão satisfatórios de qualquer forma. Embora a imersão tenha criado uma base para o que provavelmente foi a maior história de sucesso da região do sul da Alemanha de todos os tempos, definitivamente não foi um jogo de amor. Foi no meio dos anos 1920, com culpa alta e muitas crises. E o fim da Primeira Guerra Mundial apresentou grandes desafios para a indústria automobilística alemã. Nos anos de 1914 até 1919, todos estavam se concentrando na guerra, e poucos trabalhos de desenvolvimento haviam sido realizados em produtos comerciais. Economicamente,
o colapso da moeda alemã e sua perda de importantes mercados estrangeiros tiveram um efeito negativo. Adicione a isso a chegada de novos produtos estrangeiros no mercado doméstico, e você pode ver como uma crise estrutural que estava acontecendo na indústria automobilística alemã. Ainda mais, porque alguns desses produtores estrangeiros, como a empresa Ford Motor, por exemplo, foram furtivados pelas suas lutas pelo Tratado de Paz de Versailles. A AG Daimler-Benz estava enfrentando uma batalha subterrânea. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. No verão de 1941, a Segunda Guerra Mundial já tinha passado por 2 anos, e o Boa gerente da Daimler-Benz não mais vislumbrava um fim rápido para a guerra ou um retorno a automóveis produzir civis. A procura de passageiros continua a declinar, e, no fim de 1942, ela até virtualmente chegou a uma pausa. Em vez disso, a linha mais importante do negócio agora era a produção de automóveis, e a Daimler-Benz estava completamente concluída na fabricação e montagem de componentes militares. Como muitos trabalhadores estavam lutando na linha frontal, novos trabalhadores eram necessários para lidar com a produção de armamento aumentada. Inicialmente, a empresa recrutou mulheres para lidar com a demanda, mas isso não era suficiente. E então, elas também escolheram a usar trabalhadores forçados também. Enquanto trabalhadores forçados da Europa Oeste viviam em casas de convidados, condomínios privados ou escolas, trabalhadores da Europa Oeste e prisioneiros de guerra foram internados em campos de barroco com condições de prisão pobres. Esses prisioneiros de guerra eram principalmente civis abduzidos e detidos em campos de concentração. Eles foram monitorados pela SS sob condições inumanas, e eles foram até mesmo financiados por empresas em troca de dinheiro. Em 1944, quase metade dos 63.610 empregados da Daimler-Benz eram trabalhadores forçados de civilização, prisioneiros de guerra ou detidos de campos de concentração. Mas como tão injusto como isso pode ser, a empresa realmente prosperou nesses tempos. E eles continuaram a usar trabalhadores escravos de campos de concentração até os últimos dias do Terceiro Reich. Mas os anos depois não se tornaram mais lucrativos. Era 1945. E a guerra finalmente acabou. Enquanto as pessoas do mundo todo se divertiam, nem todos estavam felizes. E o assessoramento do dano da guerra foi particularmente desilusório para a Daimler-Benz. Sob o Acordo de Potsdam, todos os ativos alemães foram confiscados e usados para o pagamento das reparações. A Daimler-Benz perdeu todos os subsidiários estrangeiros, afiliados e brancos, assim como todos os ativos nas áreas ocupadas pelo Sovieto. Por causa disso, a rede internacional, que havia sido previamente instalada, foi agora destruída, e uma reconstrução reconstruída foi necessária. No começo, uma das suas plantas operava principalmente como uma instalação de fabricação para veículos militares estadunidenses. E a desnazificação da topo-gestão da Daimler-Benz também levou a mudanças fundamentais. Por exemplo, Otto Opp, que antes tinha que deixar a mesa de gestão por causa de sua esposa judia, foi agora apoiado. Depois de esforços extensos, a empresa recebeu um permíssimo de produção novo das autoridades ocupativas americanas em 1946. E apesar da situação financeira caótica, o seu permíssimo de gestão para o ano de 1948 a 1949 já mostrava um lucro. Seriam capazes de recuperar seu poder? Durante o período de 1949 até 1960, Daimler-Benz conseguiu recuperar a posição que tinha desejado antes da Segunda Guerra Mundial. A indústria automobilística alemã estava se expandindo rapidamente de novo. E como cedo em 1954, a Daimler-Benz já quebrou o seu recorde de venda existente atrapalhando o marco de 1 bilhão em termos de renda. A alta figura de vendas se tornou um símbolo do milagre econômico alemão, e o aumento do desenvolvimento do setor automotivo refletiu altas taxas de crescimento da economia em geral. Durante uma década de 1950, a Daimler-Benz manteve quase uma monopólia como fabricante de motores de automóveis. E a demanda pelos carros da Mercedes-Benz até superou as possibilidades de produção da empresa. Então, para garantir a expansão necessária de capacidade, a Daimler-Benz abriu a Autoequipa. A Autoequipa foi fundada em 1932, e foi uma fusão de 4 fabricantes de automóveis alemães, Porsche, DKW, Vonderer e Audi. O poder combinado dessas 4 empresas fornecidas à Autoequipa se tornara a segunda maior fabricante automóvel na Alemanha no tempo de sua criação. Mas agora,
mais de 2 décadas depois, um novo líder estava na cidade. E enquanto a indústria automobilística esteve sujeita a flutuações e vendas durante a próxima década, a Daimler-Benz conseguiu manter sua excelente posição. Na Europa, ela liderava tanto a produção de carros para uma clientela discernente, quanto a truques e ônibus. Algo que ainda é o caso hoje. Com um aumento significativo em venda e produção, a empresa continua com a tendência a subir que havia prevalecido desde que a guerra acabou. E, na verdade, não foi nem interrompido pela crise de petróleo de 1973, que foi um ano incomum de dificuldades para a indústria automobilística internacional. A Daimler-Benz parecia desesperada por tudo, e, em vez disso, conseguiu estender continuamente a base do seu negócio durante as próximas décadas. 0h10 minutos e 44 segundos Pessoa 1 Em 1998, a aliação da Daimler-Benz durou 72 anos. Mas agora, era hora de mudar. Tendo em conta a globalização adotada, a empresa anunciou sua imersão com a corporação Chrysler para formar a Daimler Chrysler. Era uma batalha alemã-americana feita no céu, e o objetivo era garantir a competitividade de longo prazo das empresas envolvidas. Uma década depois, entretanto, uma reunião geral decidiu a mudança do nome de Daimler, Chrysler para Daimler, com aproximadamente 99% dos 5.000 compradores reunidos votando em favor. O princípio guiado atrás dessa mudança de nome foi a necessidade de fazer uma distinção clara entre a empresa da marca Daimler e as várias marcas de produtos do grupo. E então, o nomeamento da empresa também envolveu o nomeamento das fábricas de produção e das organizações de venda. Finalmente, alguns 2 anos depois, a Daimler relinqueceu 19,9% que inicialmente tinha mantido na Chrysler. Mas ninguém sabia que uma crise econômica global estava chegando. Como resultado da crise do Estado Real nos Estados Unidos, a recessão se tornou global. E a crise econômica global também afetou profundamente a indústria automobilística. A situação de mercado cada vez mais triste causava perdas diversas. Mas, apesar da transição econômica global, a posição financeira da Daimler permitiu a continuação de investimentos em grandes pesquisas e desenvolvimento. E até hoje, mais de depois que a empresa foi fundada, ela continua esse espírito pioneiro do século. Após uma crise financeira e econômica, a Daimler conseguiu um recomeço brilhante em 2010. Seus produtos estavam em grande demanda e os livros de ordem estavam cheios. Muitas fábricas da Daimler estavam trabalhando no limite de capacidade e a empresa tinha crescimentos digitais em todas as divisões de negócios. Além disso, elas também continuaram a avançar com parceiros estratégicos. Em 2010, Daimler e Renault-Nissan concordaram em uma cooperação estratégica, mas também havia um pequeno problema. Com tantos produtos diferentes, ficou mais difícil gerar tudo sob o mesmo nome da empresa. Por muitos anos, a Daimler-Benz está lidando com a dicotomia de vender alguns dos carros mais prestigiados do mundo, enquanto também vende caminhões comerciais, ônibus, unimóis e caminhões pesados. E como é o maior truque produtor de ônibus do mundo, os investidores longamente forneceram a separação das operações de motores pesados para liberar capital e aproveitar o valor escondido. Em fevereiro de 2021, eles finalmente chegaram ao seu caminho. Nesse mês, o CEO da Daimler, Ola Kalanias, revelou seus planos para separar a Daimler em metade reivindicando-a como a Mercedes-Benz e a Daimler Truck. Ele chamou o movimento de uma reforma profunda da empresa e quando discutiu as razões por trás dele disse o seguinte: a Mercedes-Benz é uma marca de carros de luxo mais valiosos do mundo, oferecendo os carros mais desejados aos clientes discernidos. A Daimler Truck oferece soluções e serviços de transporte. As duas empresas operam em motores que se confrontam com grandes mudanças tecnológicas e desenvolvidas. Nesse contexto, nós acreditamos que vamos ser capazes de operar mais efetivamente como entidades independentes, equipadas com uma liquidez forte e livres das restrições de uma estrutura conglomerada. Algo me diz que ele pode estar certo. Essa foi a história da Daimler. Tudo começou em 1886 quando 2 empreendedores iniciantes mudaram a indústria automobilística para sempre. Suas empresas se uniram mais de 4 décadas depois e hoje, a Mercedes-Benz ainda é a divisão automotiva de luxo principal do grupo Daimler. Ela tem um valor de marca estimado de quase 50 bilhões de dólares e o rendimento anual da Daimler é mais de 3 vezes o máximo. Não é ruim nem. Você já ouviu a história da Daimler e das muitas pessoas diferentes e as empresas que estão envolvidas nela?
E há alguns jogadores importantes ou eventos que você gostaria de ter visto mencionados no vídeo? Compartilhe nos comentários. E não esqueça de conferir o nosso canal para mais vídeos de empreendedores inspiradores.